Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, a força do não. Muitas vezes nós não damos a verdadeira atenção para a força do não, assim como uma palavra certa, no momento certo e para a pessoa certa, tem um peso e uma eficácia. Assim também devemos saber que o não é uma palavra somente negativa, mas é do não que se provém grandes êxitos. Por isso, dizer não requer reflexão, coragem, força e, em muitos casos, um desejo de renúncias. Por isso, Jesus disse que o seu sim seja sim, ok? E o seu não seja não, que não tenha meio termo, não se esconde atrás da conveniência e da hipocrisia. Disse Jesus a Pilatos, que vivia na mentira: o meu reino não é desse mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Veja que neste mundo muitos serão pisados por causa da verdade, isto é, de dizer não para as ostentações, aparências, falsidades, mesquinhez, orgulho, inveja, ciúmes e etc. Mas os heróis e verdadeiros não têm preocupação com isso, porque sabem que é preferível serem vistos como os caretas, os alienados, do que dormir com o travesseiro da mentira e do engodo. Pois sabemos também que o maior desafio hoje é dizer não para as coisas do mundo, aquelas que atraem e aliciam. Pois, no momento que dissermos não para o mundo, estamos dizendo um sim para a simplicidade. Quando dizemos não para o orgulho, estamos dizendo sim para a humildade. Não para o medo, e sim para a coragem. Não para o ódio, e sim para o perdão. Não para o pessimismo, e sim para o otimismo. Não para o demônio, e sim para Deus. Aqui há uns pontos a se considerar. Muitos dizem não para o demônio mais por medo do que ele representa. Isso é bom, sim, claro, mas o que poucos prestam atenção é que dizer não para o demônio, estamos dizendo não para uma de suas armas mais poderosas, que ele usa como um poder de persuasão. Aquele que se deixa dominar por essa arma, fazendo dela sua força, alegria, felicidade, faz dela o seu próprio Deus. E assim, tomando posse desse Deus com ganância, torna-se a partir daí seu escravo e sua escrava. E como escravo e escrava, diz não para a ética, para a moral, para a decência, para a honestidade, dando um sim com ele para a compra de voto, político, corpo, pessoas, amizades, segredos e vida. Está aí a razão pela qual precisamos pagar o preço real para termos o passaporte que nos levará para a casa do Pai e para o seu reino. Só sustentará e terá posse desse passaporte os que têm coragem e força para dizer não. Edson, o que você diz mais? Sabe, Isa, de uma coisa devemos nos ater, que não estamos nesse plano terreno como se fôssemos os únicos. Não sabemos tudo, não somos os donos da verdade, não é? Mas filhos e criaturas do grande Deus. Não está em nós o direito de condenar, eximar, abortar, matar aqueles que, como nós, foi dado o direito à vida. Sabemos que o mundo tem o sabor do pecado e que faz grande parte dizer sim ao demônio e não para Deus. E mesmo sabendo que o gosto amargo do fel de dizer não para Deus faz muitos caírem no sofrimento. O jornalista Vittorio Missori pergunta ao Papa João Paulo II: o senhor faz referência com firmeza de Pedro e João em Atos 4:20, seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mesmo com a sua vontade de diálogo, nem todos aceita e com resignação explícita e às vezes violenta. Quando a igreja reitera os seus ensinamentos sobre certos temas morais, responde o Papa João Paulo II: você traz a sua fala como um problema dos ensinamentos da igreja, como odiando, e em particular, no campo da ética e da moral. Tem os que sustenta nas questões morais
Sobretudo na ética sexual, a Igreja e o Papa não combinam, como a tendência dominante do mundo, cada vez mais voltada para a liberdade e costumes, dando a impressão que a Igreja retrocede e que o mundo se afasta da Igreja. Esta é a visão do mundo injusto. A encíclica do Papa, O Esplendor da Verdade, a Igreja não fala diretamente no campo da ética sexual, mas há uma grande ameaça constituída para a civilização ocidental do relativismo moral. Prova disto que o Papa João Paulo II conscientemente considera lutar contra esse relativismo visando o bem para a humanidade. Como Paulo diz a Timóteo, não é? Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, porque virá tempos em que os homens não suportarão a sã doutrina. Em tempos em que os meios de comunicação repassam aos ouvidos aquilo que eles querem e satisfaz aos seus egos. Assim o Papa cita esse texto de 2 Timóteo 4, de 2 a 3, para uma boa reflexão e vale a pena você buscar e ler. São para estes teólogos moralistas que se aliam esses meios de comunicação tendenciosos, dando as mãos para eles, indo contra a sã doutrina, colocando a sã doutrina como impopular. A Igreja deve dar a resposta, o que fazer para ganhar a vida eterna. E Cristo nos adverte que o caminho é estreito, mas o sabor é imensurável. Daí, não temos nós cristãos da verdade, não é? O direito de abandonar esta ótica e nem de mudá-las. Este é o dever do magistério e dos teólogos, principalmente os moralistas tendenciosos ao mal, pois sua responsabilidade é salvar almas, lembrando a exortação de Jesus lá em Lucas 11, 46, que esses devem conferir, e você e eu também, desses que vendem ilusões de aparências como se fosse verdade. Aí o Papa dá graças, vendo que o povo está vindo para a luz da verdade. Mas é claro que a Igreja está parada e o mundo se afasta dela, buscando somente a liberdade e os costumes, como um relativismo nefastos para o ser humano, não só no aborto, mas na contracepção do ser humano, afastando-o da verdade e dando sim ao mundo. Por isso diz o Papa, não é, que os seus ministros da palavra devem dar atenção na segunda carta ao Timóteos, no capítulo 4, verso 5. Vale a pena você conferir, eu também. E estas palavras me levou para uma reflexão da força do não. Não é? O não para as ideologias nefastas que o mundo está apresentando, para os livros da maldade também dizer não, livros que levam os corações à perdição, e o sim para a palavra de Deus que nos abre a mente, não é? Não para os templos das soberbas de homens que faz do dinheiro os seus deuses. Não desistir da verdade, como diz João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Dizer não para as fake news apresentada por as mídias e para muitos que abraçam este conceito. Não para o medo e o sim para a coragem. Não é? Defender a fé com coragem. Dizer não para os pastores do mal, lobos disfarçados de ovelha. Dizer não para a imprudência e o sim, não é, para a coragem. Dizer não para as vãs filosofias e doutrinas mundanas. Que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não. Assim diz a grande luz, o nosso Mestre Jesus, que nos pede ainda para dar um não às violências e suas aberrações, não à língua felina que destrói a vida do outro, não às leis que destrói a sociedade, não às drogas lícitas e as ilícitas, não à corrupção de várias vertentes, não faça do dinheiro o seu Deus que escraviza.
Dá um sim para Deus e não para um demônio. Aí é hora de você e eu escolhermos, não é? Dar um sim para o demônio e as suas ideologias, não é? Que agora é saborosa, mas destrutiva lá na frente, ou um sim para Deus, não é? Que pode até ser amargo e difícil agora, mas saboroso, inigualável lá na frente, como diz Paulo em 1 Coríntios 2, versos 9. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração do homem jamais imaginou, são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que cabe a você e a mim, refletir nisso, sempre, agora, não é? E não parar. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.